Quando um casal decide ter filho, normalmente a primeira preocupação é: será que eu preciso tomar algum suplemento? Será que eu preciso fazer algum exame específico? E eu acho interessante que as primeiras preocupações sempre são no que tomar, qual suplemento eu devo tomar, mas logo depois de você passar pelo seu obstetra, um dos primeiros pontos que você deve pensar é: será qual o ambiente que o meu corpo está oferecendo para gerar uma vida? E aí eu não tô falando só da mulher, tá? Mas o homem também. E nesse vídeo você vai perceber como a inflamação pode influenciar sim na sua fertilidade e como melhorar tudo isso. E no final eu vou dar uma sequência prática do que você precisa observar no seu corpo e os sinais do seu próprio corpo que você precisa observar para agir de forma direcionada. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Guerra, nutricionista funcional, e aqui nesse canal a gente fala sobre saúde, saúde da mulher, fertilidade, bem-estar, epigenética. E se você quer ficar por dentro disso tudo, continue aqui comigo, subscreva no canal. Toda quarta-feira a gente tem vídeo novo. E não se esqueça de dar o seu like para esse conteúdo e para mais pessoas que necessitam ouvir sobre isso. Bom, uma gravidez ela não começa no momento do teste positivo, ela começa muito antes da preparação, porque a gente precisa preparar sim esse terreno. E como eu falei anteriormente, esse terreno biológico ele não é só na mulher, mas no homem também. Isso porque precisamos de um espermatozoide de qualidade. E a inflamação pode atrapalhar e muito na qualidade desse esperma. Como, por exemplo, o estresse oxidativo ele pode modificar o DNA desse espermatozoide, pode modificar a morfologia, a forma desse esperma e logo a sua ação, a potencialidade da sua ação, principalmente na sua motilidade, que é necessária para ele encontrar com o óvulo e acontecer ali a fecundação. Então, o homem normalmente inflamado, e essa inflamação ela pode vir de vários lados, tanto do estresse oxidativo que a gente acabou de falar, que pode ser proveniente da alimentação, do tabagismo, do alcoolismo, do excesso de metais pesados, principalmente do cádmio. Alguns agrotóxicos também podem agredir, como por exemplo o glifosato. E além disso tudo, existem também as deficiências nutricionais. Um corpo deficiente, um corpo que não tem nutrientes de forma adequada, pode sim inflamar por conta disso. E aí você já sabe, não é que a inflamação que a gente está falando aqui não é aquela inflamação aguda, porque no vídeo anterior a gente já falou a diferença da inflamação aguda para uma inflamação crônica silenciosa. E essa inflamação silenciosa, às vezes ela não mostra nenhum sintoma, nenhum sinal. Às vezes até mostra, mas a gente não consegue perceber, não conseguimos correlacionar. O sintoma muitas vezes é muito sutil, por isso que é muito importante observarmos os sinais e os sintomas que o seu corpo está dando para você. Da mesma forma, a mulher ela precisa de um óvulo saudável, ela precisa de um endométrio saudável, um endométrio que está bem preparado para receber aquela fecundação. O endométrio ele precisa estar saudável, preparado para o acoplamento ali do seu futuro bebê. E para isso precisa ter uma boa circulação. Vai haver sim uma inflamação, mas uma inflamação bem controlada. Ela não pode estar exacerbada, mas ela precisa estar bem controlada. E aí sobre a fertilidade eu gosto muito de falar sobre uma analogia. Imagina que você quer plantar uma árvore e aí você escolhe a melhor semente, a melhor árvore, a semente da melhor árvore que tem. Só que o terreno que você vai plantar essa árvore, ela está com um solo deficiente, com baixo de nutrientes, está cheia de ervas daninhas, de tóxicos ali, ela não tem um bom adubo, ela não é bem hidratada, ela não tem água suficiente. Você acha que essa semente maravilhosa, uma das melhores sementes, ela vai dar uma boa planta ali naquele terreno? E da outra forma, se você tem um terreno bem nutrido, hidratado, com bastante água, limpo, sem essas ervas daninhas, essa planta com certeza vai crescer. E essa boa semente tem uma probabilidade bem maior de crescer e virar uma árvore bem grande, bonita e bem frutífera. Dessa mesma forma acontece com o nosso corpo. O nosso corpo é um terreno biológico que precisa de água, que precisa de nutrientes de forma adequada, que precisa reduzir essa quantidade de tóxicos que hoje em dia a gente coloca tanto tóxico no nosso corpo que você nem imagina de onde vem. Mas aí você pode se perguntar: Evelyn, será que o meu corpo está inflamado? Se você está aqui nesse vídeo é porque você quer entender melhor como melhorar a sua fertilidade, e para isso é muito importante você entender se você está sim com esse corpo inflamado. E por isso que eu preparei um teste gratuito, o teste da inflamação, que ele não serve como um diagnóstico, mas ele serve como um direcionamento para você entender o ponto de partida onde você está. Inclusive lá você vai identificar qual é o seu sistema-alvo, aquele sistema que você tem que dar mais atenção. Será que é o seu intestino? Será que você tem que dar mais atenção para o seu fígado, para a saúde da tireoide, do seu metabolismo? Eu vou deixar esse teste aqui na descrição do vídeo. Quando você terminar esse vídeo aqui, você vai lá fazer ele. Vale muito a pena você olhar sobre isso, porque você começa a olhar para o seu corpo, para a sua saúde de forma direcionada. Você não fica perdida adicionando coisas aleatórias da internet, aleatórias
horas de informações que você vai pegando por aqui na internet, mas você consegue direcionar para o seu corpo. Agora vamos entender como preparar esse terreno? Se a gente pensa em fertilidade, uma das primeiras coisas que a gente tem que observar, e é a base de tudo, são as deficiências nutricionais, são os nutrientes. E se a gente vai pensar em nutrientes, a gente vai pensar na alimentação e, além da alimentação, a digestão desse alimento. Porque não adianta nada a gente adicionar um bom alimento se o nosso corpo não consegue digerir e absorver os nutrientes desse alimento. Então a gente pensa no alimento, na qualidade desse alimento, na digestão, na absorção e no transporte para todo o corpo. Então vamos ali começar com a parte do alimento. E aí você já sabe, né, que um alimento, quanto mais natural, quanto mais próximo da sua natureza, melhor. Porque o nosso corpo, ele consegue identificar e consegue processar de forma mais eficiente. Então aquele famoso bicho e planta que a gente fala aqui toda semana, não é? Os peixes, ovos, frango, carne, tudo aquilo que é mais proveniente da natureza vale muito a pena para o nosso corpo. E tentar reduzir e retirar os ultraprocessados, principalmente aqueles mais inflamatórios, como por exemplo, aqueles ricos em aditivos químicos. Se for possível, tenta adicionar um alimento com baixo de agrotóxicos, sem agrotóxicos, um biológico, um orgânico. Se você não tem essa possibilidade, não tem problema. O ideal é você adicionar as coisas mais naturais possíveis e não se encher e colocar como base da sua alimentação os ultraprocessados. Infelizmente, muitas pessoas adicionam atualmente por conta da correria do dia a dia, não é? Então isso é bem mais prático. Uma forma que pode te ajudar é organizar a sua alimentação durante a semana. Agora, um outro ponto que é a digestão. A gente tem vídeo no canal aqui falando sobre a digestão, como otimizar essa digestão. Você lá no teste vai observar. Se o seu sistema-alvo é o intestino, vale a pena você utilizar as estratégias para melhorar essa digestão, a absorção e o transporte desses nutrientes. E aqui na parte dos nutrientes entram os exames que é importante você avaliar. Além dos exames que o seu obstetra vai passar para você, de toxoplasmose, vários exames que ele vai fazer para avaliar a sua saúde, é muito importante você avaliar também os nutrientes e minerais. E aí você pode solicitar para o seu médico, e é o que eu solicito na minha clínica, que são as vitaminas do complexo B, vitamina B12, vitamina B9, vitamina B6, vitamina D, vitamina A, ferro, ferritina, saturação de transferrina, avaliar também a função da sua tireoide, o metabolismo da sua glicose, avaliando a insulina em jejum, hemoglobina glicada, avaliar também os metais pesados. E aí toda essa avaliação a gente tem um passo a passo lá no meu guia Desinflame na Prática, que eu vou deixar também o link para você dar um passo além, para você dar um passo maior, e é um guia super prático. Lá tem o passo a passo de como você vai avaliar os seus exames de sangue e avaliar de forma funcional, não que está na referência do laboratório quando você recebe aqueles resultados, mas as referências ideais para o seu corpo funcionar de forma adequada. O objetivo aqui não é para você depois formar uma lista de suplementos gigante que você tem que tomar, mas é para te direcionar exatamente para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita. Então, se você necessita de um tipo de suplemento, é aquele que você vai precisar. Você não vai ficar perdido tendo que adicionar vários suplementos aleatórios que a gente ouve falar por aí. E o segundo pilar é a carga tóxica. A gente acabou de falar sobre uns exames, e dentro dos exames a gente pode avaliar o mercúrio, o alumínio, alguns metais pesados que podem estar presentes também no seu corpo. Isso é muito importante porque esses metais podem sobrecarregar o seu processo de detoxificação e realmente travar alguns processos no seu organismo, inclusive a parte da fertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Então é muito importante avaliar sobre isso. Um exemplo muito comum é do mercúrio. No mercúrio que está ali presente em alguns peixes e também em alguns produtos que podem ser prejudiciais à saúde. Inclusive algumas pessoas que têm problemas dentários, é importante você avaliar com um dentista biológico, que ele vai avaliar a sua saúde bucal, vai avaliar se há necessidade de retirar algumas amálgamas de forma segura. Então, antes de engravidar, é muito importante que você faça essa preparação. Claro que muitas pessoas passam pela gestação sem se preparar nessa parte, mas se você está tendo dificuldade de engravidar, é muito importante você avaliar esses pontos, porque muitas pessoas não se têm um diagnóstico certo, certeiro, do porquê não está conseguindo engravidar. Ou até mesmo pode ter alguma SOMP, conhecido antigamente como SOP, pode ter algum problema na tireoide, pode ter uma endometriose, o homem pode ter algum ponto de infertilidade, sem nem ele mesmo saber, por conta daquelas questões que a gente falou anteriormente. Então é importante sim você levar em conta todos esses pontos. O primeiro a gente falou, que são as deficiências nutricionais, e agora o segundo pilar são sobre esses tóxicos, a sobrecarga desses tóxicos, sobre esses metais pesados, sobre a sobrecarga também da utilização de plásticos. Os plásticos, principalmente quando eles estão aquecidos, eles liberam substâncias ali para o alimento. Vamos supor, se você vai aquecer um alimento no micro-ondas, num pote de plástico, aquele plástico ele pode liberar substâncias
substâncias ali no seu alimento que são conhecidas como disruptores endócrinos. Evelyn, o que é isso? O que são disruptores endócrinos? São substâncias que podem alterar as suas hormonas, os seus hormônios, inclusive os seus hormônios sexuais. Podem alterar ali o seu estrogênio, a função do seu estrogênio, e isso pode atrapalhar na sua fertilidade também. Então, da onde pode estar vindo esses tóxicos? A sobrecarga desses tóxicos, eles podem estar vindo do álcool, pode estar vindo do tabagismo, pode estar vindo dos pesticidas, dos agrotóxicos, dos aditivos químicos nos alimentos ultraprocessados, às vezes até aqueles alimentos fit que até alguns nutricionistas indicam, mas se você olhar ali no rótulo tem vários nomes estranhos: acetofame, sucralose, aromatizantes, conservantes, que podem estar sobrecarregando o seu corpo. Em algumas pessoas saudáveis, a quantidade daquele aditivo pode não trazer nenhum malefício, mas é uma pessoa que já está com o corpo inflamado, muitas das vezes uma dose, uma simples dose, pode influenciar muito na sua saúde. E ainda nesse tópico aqui dos tóxicos, tem algo que às vezes a gente deixa passar de lado, é como se fosse irrelevante. Muitas das vezes quando a gente pensa sobre absorção, a gente só pensa no intestino, que é o intestino que absorve bem. Mas o nosso pulmão também tem a capacidade de absorver substâncias. Então, quando a gente respira alguns tóxicos, a gente pode também absorver pelos nossos pulmões esse tóxico que ele pode se acumular no nosso corpo. E aí existem tóxicos que podem ser voláteis nesses produtos de limpeza que a gente utiliza na nossa casa, em produtos químicos que se passam no cabelo, em produtos de alisamento, em tinturas, nos esmaltes. E eu não tô falando que você precisa tirar tudo isso da sua vida, mas se possível ir reduzindo aquilo que é possível para você. Inclusive, outro órgão que consegue absorver muito bem é a pele. Então, alguns produtos que são adicionados ali na pele, principalmente o protetor solar, ele tem sim substâncias que podem agir como disruptores endócrinos, ou seja, substâncias que podem alterar os seus hormônios. Então, são pequenos pontos que você pode dar atenção. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas vai ajustando aos poucos. Inclusive, a gente tem vídeo no canal falando aqui também como fazer essa substituição, como fazer substituição de ponto a ponto e não entrar numa noia de repente de mudar toda a sua vida, mas de ajustar ali aos poucos e quais são interessantes você dar a prioridade, por onde iniciar, por onde fazer esse passo a passo. E lá no guia Desinflame na Prática a gente tem isso muito mais completo, porque é justamente um guia prático para você adicionar no seu dia a dia, não só você, mas para toda a sua família, para o seu marido aí também se preparar. O terceiro ponto é a alimentação. E aí a gente já falou aqui sobre uma alimentação limpa, né, com baixa de ultraprocessados, mas nesse ponto aqui, nesse terceiro ponto que eu tô falando aqui sobre alimentação, é sobre alimentação rica, cheia de nutrientes para você. E muitas das vezes a gente, quando olha para uma alimentação saudável, atualmente muitas pessoas pensam: eu preciso comer pouco, preciso comer uma saladinha, preciso comer tomate, alface. Mas a verdade é que você que quer fertilidade, você que quer realmente saúde e melhorar esse ambiente biológico seu aí do seu corpo, você precisa de nutrientes. Nutrientes provenientes da proteínas, de proteínas de alto valor biológico que está ali nas carnes. Gordura, sim, gordura, mas gordura boa, que também está ali nas carnes. A gordura da carne é rica em vitamina A, rica em vitaminas que vai otimizar esses seus hormônios aí no seu corpo. Também temos boas gorduras nas frutas, como por exemplo o abacate. O abacate é rico em boas gorduras, no azeite. A gordura da manteiga, a manteiga inclusive tem um butirato que ajuda ali na saúde intestinal. Claro que você não vai exagerar, não é para exagerar na proteína, não é para exagerar na gordura, mas é para adicionar de forma adequada. Sabe, um bom alimento que você pode adicionar aí na sua casa para fortalecer o seu corpo, fortalecer a sua imunidade, preparar esse ambiente aí para uma ótima gestação, é o frango caipira, conhecido aqui em Portugal como frango do campo, com aquele caldo. Deixa aquele caldo mesmo soltar e você pode consumir aquele caldo, pode colocar aquele caldo na sopa ou até mesmo fazer com algum legume amassado. Você pode desfiar aquele próprio frango e diluir ele nesse caldo, nesse molho. As vísceras, o fígado, o coração. O coração, ele é rico em coenzima Q10, que ajuda a sua célula a ter mais energia, ajuda as suas mitocôndrias na energia, na formação de energia. E o quarto pilar é o intestino. E eu vou emendar aqui o intestino junto já com o quinto pilar, que é o fígado, porque tanto o intestino quanto o fígado, eles participam ali da conversão dos nossos hormônios da tireoide, que também é muito importante para a nossa saúde e para a fertilidade. Para os nossos hormônios da tireoide serem convertidos em T4 e T3, eles podem passar por esse processo lá no nosso fígado ou no intestino. E esse fígado e intestino, eles precisam também estar funcionando de forma adequada. Então, se você tem alguma questão na tireoide, já está tomando o Eutirox, algum medicamento aí para ajudar na tireoide, saiba que não basta só esse medicamento. Você precisa cuidar tanto das deficiências nutricionais quanto do intestino
intestino e do seu fígado. Inclusive, se você tem SOMP, endometriose, predominância estrogênica, que talvez você nem saiba se tem ou não, mas lá no teste você vai entender sobre essa parte também, se você tiver. Se você tem alguma questão na parte do lipedema, na parte hormonal, é muito importante que o seu fígado, o seu processo de detoxificação esteja acontecendo de forma adequada. E aí você pode adicionar alguns suplementos, algumas ervas, alguns chás que tem ali provenientes da natureza que vai te auxiliar, como por exemplo o hibisco, o boldo, o cardamomo, a romã. Na parte da suplementação você pode adicionar o NAC. Na parte intestinal a gente tem ótimas ervas que ajudam ali na redução dos gases, como por exemplo o funcho, o hortelã, o gengibre, que auxilia na motilidade intestinal, então pessoas que têm o intestino mais preso, mais obstipado, um chazinho de gengibre auxilia bastante. E lá no Desinflame na Prática a gente também tem esse guia de acordo com os seus sistemas. Então você vai observar se o seu sistema alvo é o intestino, lá você vai ter os chás, as ervas, os suplementos que valem a pena você adicionar, que valem a pena você investir aí no seu dia a dia, na sua saúde. E aí eu quero que você perceba algo muito importante. Eu não tô aqui para convencer você que existe um suplemento milagroso, ou uma erva milagrosa, ou um chá milagroso, porque isso não existe. O que existe é um corpo que tem necessidades diferentes. E quanto mais entendemos sobre o nosso corpo, mais assertivas as nossas escolhas ficam. E justamente por perceber isso no consultório, até mesmo no dia a dia, quando algumas pessoas perguntam pra mim no Instagram, seja aqui no YouTube, porque eu via pessoas totalmente perdidas. Às vezes no próprio consultório chegam pessoas utilizando NAC, utilizando coenzima Q10, utilizando ômega 3, utilizando vários suplementos. Por quê? Porque viram que um era bom ali, viram que o outro era bom aqui e ficam perdidas, não sabem o que adicionar. No momento da consulta a gente ajusta, a gente avalia tudo direitinho, eu refino tudo ali para aquela pessoa, mas hoje você também tem a possibilidade de adicionar isso aí na sua casa, dentro desse guia que eu preparei para você. Além disso, muitas pessoas às vezes ficam perdidas. Será o que eu preciso cuidar primeiro? Será que é o intestino? Será que é o fígado? Da onde está vindo a minha inflamação? Aonde eu preciso agir primeiro? Algumas pessoas até podem ter já algum diagnóstico de artrite reumatoide, de algum problema na tireoide, de diabetes. E mesmo essas pessoas que já têm algum diagnóstico em algum sistema-alvo específico, às vezes a raiz do problema é em outro lado que ela precisa cuidar. E aí você vai entender, você vai ter um direcionamento. É igual um GPS. Quando a gente precisa ir para algum ponto, para algum local, a gente precisa ter o local do ponto de partida. Se a gente não saber o nosso ponto de partida, o nosso GPS não consegue fazer a rota. Da mesma forma na nossa saúde. Se você não tem o ponto de partida, se você não sabe onde você está, você vai ficar perdida, você não vai conseguir ter esse direcionamento. Por isso da importância de você fazer o teste primeiramente e depois dar continuidade nesse guia para o caminho que está ali no Desinflame na Prática. Então, independente da fase que você está, se você está querendo se preparar ali para a parte da sua fertilidade, se preparar para a gestação ou não, ou se você já passou pela gestação, ou se você tem alguma queixa de sintoma, de sinais aí no seu corpo, na sua saúde, é muito importante que você entenda e ouça o seu corpo. Muitas das vezes o que eu percebo é que a maioria das pessoas depositam toda a sua confiança no profissional da saúde, e isso até certo ponto é bom, mas a nossa saúde é responsabilidade nossa. A responsabilidade da sua saúde é sua, então você que tem que ser protagonista da sua saúde. Quem é que vai estar ouvindo sempre os sinais, os sintomas do seu corpo é você na sua casa. O médico não está aí dentro da sua casa vendo se você está sentindo algum problema no intestino, vendo se você está sentindo alguma dor de cabeça. Ele não vai conseguir correlacionar isso com outro problema. É você que está aí que precisa entender e ouvir os sinais que o seu corpo está lhe dando. Por isso da importância de você ter certo conhecimento da sua saúde. Até para quando você chegar para o seu médico, quando você chegar para o seu nutricionista, quando você chegar para o seu profissional da saúde, você saber o que dizer de forma assertiva para ele. E assim, ele te direcionar também de forma mais certa, mais personalizada, mais individualizada. E se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de compartilhar com a sua família, compartilhar com seu marido, compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir sobre essa informação. Não se esquece também de me ajudar. Eu tô aqui trazendo essa informação para você, para ajudar aí na sua saúde, para te ajudar nessa sua gestação. Então eu vou te pedir que você me ajude também dando um like, porque isso vai fazer com que esse vídeo vá para mais pessoas e mais pessoas entendam sobre a sua saúde. E agora me conta aqui nos comentários quais desses pilares você já está adicionando hoje aí no seu dia a dia para melhorar a sua saúde. E qual a sua maior dificuldade? Será que é a rotina ali com o seu marido? Eu vou adorar saber a sua história e vou ler e responder com o maior carinho. Então eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.